O gradual cair da temperatura que anunciava a chegada do inverno no final de 2021 trouxe consigo grandes mudanças para as áreas fronteiriças da Rússia e Bielorrússia com a República da Ucrânia. Mais de 100 mil soldados e correspondentes milhares de veículos blindados e de suporte começaram a estabelecer-se em acampamentos rapidamente erigidos em regiões ermas, afastados dos olhares públicos, sendo abastecidos por numerosos comboios ferroviários que congestionavam a rede local. As vastas hordas de soldados russos, todavia, não passaram despercebidas pelos satélites e serviços de inteligência norte-americanos, bem como pelo Diretório Central de Inteligência da Ucrânia, e arguições sobre a natureza daqueles movimentos foi respondida pelo alto escalão do Kremlin como apenas a disposição de efetivos para um grande exercício militar conjunto entre Rússia e Bielorrússia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, então sofrendo com baixa aprovação popular em meio à sua inabilidade em lidar com a continuada guerra separatista que se arrastava no leste da Ucrânia desde 2014, secretamente mantinha-se informado das movimentações e fortes indicações de uma ação militar russa contra seu país, ao mesmo tempo em que publicamente negava que tais rumores tivessem fundamento, para reduzir a fuga de investimento estrangeiro em Kiev. De seu escritório em Moscou, o presidente russo Vladimir Putin, naquele inverno já havia há muito secretamente decidido-se por uma ação militar contra a Ucrânia, tendo sido informado por seus serviços de inteligência de que aquele país se encontrava em desagregação e que seu povo acolheria o exército russo com braços abertos após uma rápida deposição do governo Zelensky. Tomando proveito do caos que se seguiu à revolução da Praça Maidan em 2014, Putin ordenou a rápida ocupação da península da Crimeia, então parte do território ucraniano, e anexou-a formalmente à Federação Russa nos dias seguintes. A Crimeia abriga Sevastopol, a mais importante base naval da Marinha Russa, cuja posição domina o Mar Negro e dá acesso aos seus navios de guerra ao Mediterrâneo através dos estreitos turcos. Desde o fim da União Soviética em 1991, Sevastopol passou a ser um enclave russo dentro de território ucraniano, cujo uso foi formalmente autorizado por um tratado bilateral entre as nações. Mas governos que se seguiram à Revolução Laranja em Kiev em 2005 começaram a questionar os termos do tratado, colocando pressão sobre Putin quanto à continuidade da soberania russa em Sevastopol. A anexação de 2014 resolveu momentaneamente o problema, mas mesmo com a construção da ponte da Crimeia através do Estreito de Kerch em 2018, o abastecimento da península continuou a ser um problema para Moscou, visto que o seu suprimento de água potável dependia inteiramente da Ucrânia através da região de Kherson. Uma possível solução para o problema seria a abertura de um corredor terrestre através do sul da Ucrânia até a Crimeia, que atravessaria as regiões de Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, garantindo assim vasto e sólido acesso à península. A Rússia então usaria sua vantajosa posição geográfica para atacar a Ucrânia por pelo menos 4 direções distintas. Pelo sul, através do Estreito de Perekop, na Crimeia, pelo sudeste, na região do Donbass, pelo leste, na região de Kharkov e pelo norte, diretamente contra a capital Kiev, através do território aliado da Bielorrússia. O Kremlin contava com a realização de uma espetacular demonstração de força nas primeiras 24 horas, que desmoralizasse completamente as forças armadas ucranianas e sua população, fazendo-as ceder às forças invasoras, facilitando então a derrubada do governo de Kiev e instaurando uma presidência aliada no país após cerca de 72 a 96 horas de ação. Os principais eixos de ação então seguiriam os objetivos paralelos de estabelecer o
corredor terrestre para a Crimeia e derrubar num golpe de mão o governo Zelensky na capital. E o plano ofensivo contra Kiev, desenvolvido e aprovado pelo ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, guardava impressionantes similaridades com uma antiga operação soviética considerada um exemplo de emprego conjunto de forças móveis. Em dezembro de 1979 foi executado o plano elaborado pelo então comandante das forças terrestres da União Soviética, Marechal Sergei Sokolov, contra o Afeganistão. Fazendo uso de duas grandes pinças blindadas, Sokolov realizou um rápido envolvimento da capital Cabul através das principais estradas do país. Ao mesmo tempo, usou paraquedistas para tomar o aeroporto de Bagram, ao norte da capital, e desembarcou lá por via aérea diversos reforços, que em poucas horas assaltaram o palácio presidencial e assassinaram Hafizullah Amin, então presidente do Afeganistão, colocando um fim na resistência das forças armadas afegãs. O plano de Shoigu para tomar Kiev também usava duas grandes forças, desembocando da Bielorrússia pelas duas margens do rio Dnieper, que em poucas horas deveriam convergir em pinça contra a capital inimiga. E mais uma vez, como no plano de Sokolov, paraquedistas tomariam um aeroporto perto da cidade para tomá-la de assalto e eliminar a cabeça do governo. Nas imediações da capital ucraniana existem 3 grandes aeroportos que poderiam se tornar o alvo dos paraquedistas. O primeiro e mais antigo deles é o Aeroporto Internacional Igor Sikorsky, também conhecido como Giuliani. Sua pista de 2.300 metros oferecia claras limitações para grandes aeronaves de carga transportando pesados veículos blindados, e sua localização bem dentro da zona urbana de Kiev significava que poderia estar muito bem protegido e sujeito a rápidos contra-ataques, sendo, portanto, rapidamente descartado. Na margem oriental do rio Dnieper está o moderno Aeroporto Internacional Boryspil, o maior hub de transporte da Ucrânia, com uma imensa e convidativa pista de 4.000 metros, bastante adequada para a chegada dos cargueiros estratégicos. Localizado a 29 quilômetros a sudeste de Kiev, era razoavelmente afastado para permitir uma rápida tomada do complexo, mas na geografia estava também o seu calcanhar de Aquiles. Estando os prédios administrativos da capital localizados na margem ocidental do Dnieper, o bloqueio ou explosão das pontes que cruzam o rio poderiam colocar toda a operação em xeque rapidamente. Restava assim somente a terceira opção, o aeroporto Antonov, localizado na cidade de Hostomel, a apenas 10 quilômetros a noroeste de Kiev. Construído em 1959, inicialmente como uma instalação secreta para testes das aeronaves da Antonov, principal fabricante soviética de grandes cargueiros, possui uma longa pista de 3.500 metros especialmente adaptada para este fim, e com a queda da União Soviética começou a ser usado comercialmente pela Antonov Airlines, uma empresa de cargas que usava os imensos Antonov An-124 Ruslan e Antonov An-225 Mriya. Sua captura nas primeiras horas da invasão abriria caminho para o desembarque de uma poderosa coluna blindada que tomaria Kiev antes que qualquer resistência pudesse ser organizada, capturando o alto escalão do governo e estabelecendo uma vitória relâmpago para a Rússia. Ou pelo menos era o que esperava Sergei Shoigu. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.
Com as primeiras luzes da aurora do dia 24 de fevereiro de 2022, das geladas áreas de floresta do extremo sul da Bielorrússia, decolou uma formação de 34 helicópteros de transporte Mi-8, escoltados por helicópteros de ataque Kamov Ka-52. Os Mi-8 levavam uma força de 300 paraquedistas da 11ª Brigada de Assalto Aerotransportado da Guarda, e pouco depois da decolagem estabeleceram-se num plano de voo em formação que seguia o curso do caudaloso rio Dnieper a baixa altitude rumo sul. Em suspeita do que vinha em sua direção, a guarda do aeroporto Antonov, composta por 300 inexperientes e mal equipados homens da Guarda Nacional da Ucrânia, recebiam os ainda confusos primeiros informes da declaração de Putin, bem como escutaram o impacto de um míssil de cruzeiro na cidade de Hostomel às 7 da manhã. O chefe da guarnição informou o seu contingente do perigo iminente e a tensão se espalhou entre os homens, pouco mais do que civis armados com fuzis e escasso treinamento. Essa situação atingiu seu ápice às 8 da manhã, quando os característicos helicópteros Kamov, com suas duas grandes hélices contrarrotativas, foram observados se aproximando pelo norte. Ainda seguindo o curso do rio, ao se aproximar da área de Kiev, os helicópteros russos começaram a receber fogo de armas automáticas vindas do solo, e embora os pilotos esperassem por tal recepção, sua primeira verdadeira surpresa deu-se quando um míssil terra-ar veio ao encontro de um dos helicópteros, atingindo-o em cheio, fazendo-o perder o controle e realizar um pouso forçado sobre a água. Agora ressabiados, pois haviam sido informados de que as defesas antiaéreas de Kiev teriam sido destruídas pelos mísseis de cruzeiro, os pilotos dos Kamovs mantiveram o curso e chegaram ao aeroporto, iniciando o ataque às posições de metralhadoras pesadas antiaéreas do local, que haviam sido repassadas por um informante infiltrado entre os trabalhadores em Hostomel. Em poucos minutos, virtualmente todas as posições antiaéreas do aeroporto haviam sido neutralizadas, abrindo caminho para a força de desembarque de paraquedistas que tomaria o controle do local e permitiria o pouso de uma formação de 18 quadrimotores Ilyushin L-76, carregados de homens e blindados que decolavam naquele momento da base aérea de Pskov. O cenário para o golpe de mão que levaria a Rússia a uma brilhante vitória relâmpago na Ucrânia estava montado, mas o acaso e elementos escusos que fugiam ao controle de Moscou mudariam completamente o desenrolar dos acontecimentos. No mês anterior à invasão, o chefe da CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, William Burns, viajou a Kiev para um encontro pessoal com Volodymyr Zelensky e para reforçar os já conhecidos alertas norte-americanos de que a ofensiva russa realmente aconteceria, colocou nas mãos do presidente ucraniano uma pasta de documentos inacreditáveis. A CIA havia obtido os próprios planos de batalha do Kremlin, com descrições dos eixos de avanço e unidades envolvidas. E em meio à chocante revelação estava descrita a tomada do aeroporto Antonov. Levando a sério o grau de confiabilidade daquelas informações, o comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, general Valery Zaluzhny, ordenou a cuidadosa dispersão dos sistemas antiaéreos do país, bem como posicionou na região oeste da capital uma força de resposta rápida caso o aeroporto em Hostomel fosse realmente atacado. As suspeitas de Kiev foram confirmadas apenas 24 horas antes do ataque, quando em 23 de fevereiro o banqueiro ucraniano Denis Kireev obteve com fontes russas a informação de que a captura do aeroporto Antonov seria uma peça central dos planos de Putin. Então, minutos depois do início da ofensiva russa, o alto comando da Ucrânia já estava alerta, aguardando a força de ataque. Enquanto os Kamovs abriam fogo contra as posições antiaéreas do aeroporto, os intimidados guardas nacionais procuravam abrigo. Foi quando um deles, Serhiy Falatiuk, de 25 anos de idade, tomou um antigo lançador soviético de mísseis 9K-38 Igla e colocou-o no ombro, ajoelhou-se e mirou um dos helicópteros,
puxando o gatilho. O míssil cortou o ar com um rastro de fumaça e atingiu em cheio o K-52, que explodiu e chocou-se contra o solo, arrancando um urro de vitória entre os acuados defensores. Vimos que era possível derrubá-los, que poderíamos conseguir. O moral do pessoal foi instantaneamente elevado. Todos ficaram mais determinados. Não importava se eram conscritos. Agora eram guerreiros. Quando os paraquedistas russos começaram a desembarcar no aeroporto, foram recebidos por uma defesa mais determinada do que esperavam, com focos de resistência disparando de dentro dos edifícios. Somente gradualmente os mais bem armados paraquedistas conseguiram ganhar terreno, atrasando em importantes minutos a captura da pista. Enquanto a guarnição do aeroporto recuava, já se encaminhava para o local a força de resposta de Zaluzhny, composta pela 72ª Brigada Mecanizada, a 4ª Brigada de Reação Rápida da Guarda Nacional, Forças Especiais e a Legião Georgiana, composta por voluntários da Geórgia sedentos por vingarem a invasão russa do seu país em 2008. Simultaneamente, a artilharia de campo ucraniana abriu fogo sobre a pista de pouso, danificando-a seriamente, impedindo de vez que o aeroporto Antonov pudesse ser utilizado para pousar os cargueiros Ilyushin que já se encontravam no ar. Pouco depois de estabelecer o controle sobre o aeroporto, os paraquedistas solicitaram apoio aéreo contra as forças de contra-ataque ucranianas, e em pouco tempo 2 Sukhoi Su-25 russos foram avistados atacando as vanguardas da força de resposta. Por sua vez, o coronel Alexander Vdovchenko, comandante da 72ª Brigada Ucraniana, solicitou também apoio aéreo, sendo atendido por um par de Sukhoi Su-24 e um caça Mikhail Gurievich MiG-29, que haviam sobrevivido ao ataque russo inicial. Inicialmente resistindo à investida do contra-ataque ucraniano, os paraquedistas russos foram obrigados a se dispersar pelo bombardeio do Su-24, e já cercados por norte e sul, foram forçados a abandonar suas posições defensivas no perímetro do aeroporto, sofrendo pesadas baixas. Com a pista inutilizada e completamente isolados atrás das linhas inimigas, os paraquedistas restantes recuaram para uma pequena floresta às margens do aeroporto, e naquele ponto, Mamuka Mamulashvili, comandante da Legião Georgiana, usou seu carro para atropelar os paraquedistas em fuga. Ao cair da noite daquele primeiro dia da guerra, as forças ucranianas haviam reassumido o controle do aeroporto, deixando as equipes de sabotadores que haviam adentrado a capital sem qualquer apoio direto, tornando-os alvo de uma violenta caçada humana nos dias seguintes. Mas qualquer sensação de segurança nas imediações de Kiev seria apenas passageira. Nas primeiras horas daquela manhã, uma gigantesca coluna blindada russa havia penetrado em território ucraniano pela área de Chernobyl e, após ocupar a antiga usina nuclear, seguiu em passo apressado para percorrer os 150 quilômetros até a capital. Inicialmente fazendo bom progresso devido à confusão reinante nas linhas ucranianas, logo a coluna começou a ser atrasada por pontes e viadutos dinamitados, bem como os primeiros veículos começaram a ser explodidos nas proximidades de Ivankiv pelas armas antitanque ocidentais Javelin e N-Law, cedidas à Ucrânia nos meses anteriores. Daquela imensa coluna então destacou-se um grupo de 5 batalhões táticos, incluindo uma unidade chechena, que alcançou Hostomel na manhã do dia 25, atacando e reassumindo o controle do aeroporto com pesado apoio aéreo, e durante esses combates foi destruído em seu hangar o Antonov An-225, que era a maior aeronave do mundo. As forças ucranianas recuaram para as margens do rio Irpin, o último grande obstáculo natural antes de Kiev, detonando as pontes que poderiam ser usadas pelos russos para uma travessia rápida do curso d'água. Após a virtual aniquilação do contingente que realizou o ataque inicial, reforços paraquedistas chegaram ao aeroporto após sua recaptura, iniciando imediatamente esforços para recolocar a pista e o terminal em operação. Naquela altura, contudo, a posição ucraniana que defendia as vias de acesso a Kiev já estava reforçada,
e o plano original para atacar a cidade e capturar o governo de surpresa já parecia uma fantasia. O aeroporto, todavia, continuava sendo um fator importante para os planos russos de ataque contra a capital, visto que por ele chegariam rapidamente os suprimentos mais urgentes que sua força necessitasse, já que os gargalos de sua cadeia logística terrestre já começavam a se mostrar na gradual paralisação do imenso comboio de veículos que se alongava por 64 quilômetros de estradas ao norte dali. Mas isso somente teria utilidade se o exército russo conseguisse vencer as posições ucranianas e atravessar o rio Irpin. Apesar de controlarem o aeroporto, os russos tiveram que lidar com uma decidida resistência ucraniana dentro da cidade de Hostomel, que desde o começo cobrou um alto preço de qualquer movimentação de suas colunas de blindados, tendo lá sido também fulminado o general Andrei Sukhovetsky, vice-comandante do 41º Exército Russo, vítima de um sniper ucraniano em 28 de fevereiro. Com Hostomel resistindo, a força russa teve que se dividir para atacar as cidades de Bucha e Irpin, que guardavam a principal travessia do rio. Lá, durante todo o mês de março, os russos atacaram ferozmente as linhas defensivas ucranianas, que sofreram duríssimas baixas. Os russos, entretanto, continuaram a usar seus blindados em combate urbano como se estivessem em campo aberto, sem qualquer apoio de infantaria, e foram amplamente vitimados pelos mísseis antitanque ucranianos, com colunas inteiras sendo destruídas e dezenas de veículos sendo simplesmente abandonados pelos soldados em pânico. Sem uma solução para o atoleiro em Irpin, os russos tentaram também cruzar o rio a nordeste em Moshun, mas no começo de março seus pontões eram constantemente destruídos pela artilharia ucraniana. Finalmente, no dia 6 daquele mês, um grupamento russo conseguiu atravessar e apossar-se de metade da cidade, mas 2 dias depois, forças especiais ucranianas explodiram uma barragem que represava o rio ao norte, causando um repentino alagamento que impediu a transferência de reforços russos. Durante a segunda quinzena de março, uma combinação de mísseis N-LAW, Javelin, Stugna-P e Stinger, além de drones TB2, causou um imenso número de baixas nas forças blindadas russas, que mais uma vez não conseguiram sobrepujar as defesas ucranianas no rio Irpin para atacar Kiev. Com a guerra chegando ao fim do seu primeiro mês, o Kremlin viu-se numa situação muito diferente daquela que havia imaginado em seu planejamento estratégico. De uma rápida e limpa vitória em 96 horas, estava agora enfrentando um pesadelo logístico para manter supridos 5 eixos de avanço diferentes. Com a cidade situada de Kharkiv resistindo no leste, altíssimas perdas materiais no setor principal no Donbass e a cidade de Mariupol também teimosamente resistindo no litoral do Mar de Azov. Tendo que reorganizar todo o seu dispositivo para priorizar a captura do corredor terrestre até a Crimeia, em 29 de março de 2022, o general Alexander Fomin, vice-ministro da Defesa da Rússia, foi à imprensa anunciar que suas forças evacuariam todo o setor norte da Ucrânia, efetivamente desistindo de sua ofensiva contra Kiev e abandonando o aeroporto Antonov. 2 dias depois, o movimento de tropas russas rumo à Bielorrússia foi iniciado, e em 2 de abril as vanguardas ucranianas finalmente reocuparam o aeroporto. A evacuação marcaria o fim do uso do território bielorrusso para ações terrestres contra a Ucrânia na guerra até o presente momento, e de lá o contingente russo foi redirecionado para as regiões de Luhansk e Donetsk, onde reforçariam a ofensiva russa de verão. A ação rápida da guarnição ucraniana do aeroporto Antonov e do contra-ataque que se seguiu no primeiro dia de guerra foram determinantes para impedir o uso da pista para o desembarque de reforços russos, que certamente repetiriam o sucesso soviético no Afeganistão em dezembro de 1979. Com o bloqueio do aeroporto, o presidente Zelensky decidiu ignorar os apelos de evacuação, inclusive vindos da Casa Branca, e permanecer em Kiev, negando a Putin o cenário de degeneração
regeneração nacional que ele esperava infligir à Ucrânia. A guerra russo-ucraniana estava apenas em seus primeiros dramáticos dias, mas o insucesso russo na batalha do aeroporto Antonov sinalizou ao Ocidente que o regime de Kiev não cairia facilmente, abrindo a porta para uma poderosa ajuda material que manteria a Ucrânia no conflito, eventualmente equilibrando a balança num mortal e custoso conflito que ainda parece sem solução. E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos, considere colaborar conosco. Você pode nos ajudar mandando um Pix pra gente ou então na nossa campanha lá no Apoia-se, onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos. O link tá bem aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.